Capítulo 16. As almas trabalham em conjunto. Com frequência tem-me sido demonstrado o quão claramente as almas trabalham juntas, ou de uma maneira similar. Quando Rose Safe, que vivera no centro alguns anos atrás, veio nos visitar, ela me contou sobre o seu trabalho nessa área intermediária. O que segue é parte do que ela partilhou comigo. Hospital na dimensão 13,5. Após a morte de meu pai em 1987, tive um sonho em que me via entrando num hospital. No corredor, encontrava-se uma senhora sentada numa cadeira de rodas. No fundo do meu ser, eu sabia que ela podia andar. Falei-lhe com insistência que ela poderia andar normalmente. 2 rapazes vestidos de branco aproximaram-se de mim e, de forma muito amorosa, perguntaram como eu havia chegado àquele lugar. Respondi-lhes simplesmente que não sabia. Disseram-me, então, que eu não estava preparada e que deveria voltar para o meu corpo. No impulso, fechei a porta e rapidamente voltei para o nível físico. Quando acordei, eu sabia qual era a minha atribuição. Fui capaz de entender que, se eu tinha sido levada para aquele nível de carência, é porque era lá que eu deveria trabalhar. Pedi para ser levada de volta e encontrei-me novamente no mesmo lugar que antes. Notei uma velha senhora perto de mim, implorando por ajuda. Seus braços e seios estavam gravemente queimados. Não sabendo o que fazer, pedi assistência ao nível superior. A seguir, vi-me num quarto com um rolo de ataduras e algum tipo de pomada nas mãos, que seriam aplicados no corpo da mulher, da melhor maneira que eu pudesse. Logo me disseram para não agir da mesma maneira que no nível físico. A lei era diferente ali. A gente tinha apenas que pensar simultaneamente com um impulso do movimento, e todo o serviço ficava pronto. Quando havia acabado, pedi ajuda e 2 seres encontraram e levaram a paciente a um local chamado Pavilhão 14, para convalescença. Após essa experiência naquele nível de existência, muitas outras se seguiram. Lentamente fui me tornando familiarizada com a substância da área. Era muito parecida com o nosso mundo tridimensional, mas com uma vibração muito mais sutil. Aprendendo como atuar nesse plano, passa-se a participar de uma total compreensão de tudo o que precisa ser feito e você tem somente que agir. Com as inadequadas palavras da nossa terceira dimensão, é difícil descrever o que acontece em outro nível. A informação completa chega até você, dispensando palavras ou explicações. Saber como lidar com a substância é um aprendizado para todos os que chegam àquele nível. Um dos maiores problemas que se tem de enfrentar é o que fazer com seres que se sentem presos a seu espaço tridimensional. Essa situação geralmente requer assistência de pessoas do nível físico para atuar como um fio-terra, ou uma espécie de ponte para conseguir sair dos limites conceituais de suas prisões. Por exemplo, eles chegam num estado de choque e exigem que seus corpos sejam recuperados. Têm dificuldade em assimilar a ideia de que possam estar vivos num leve corpo etérico altamente maleável, como o corpo físico destruído e morto. É por essa razão que, naquele nível, existem hospitais semelhantes aos conhecidos por nós no plano físico, onde é possível proporcionar-lhes ajuda em sua recuperação. Eles precisam de auxílio para entender esse novo nível de existência, enquanto se tornam cada vez mais livres e capazes de subir para níveis superiores. Quando eu estava visitando esse outro plano, distinguia os diversos seres por sua tonalidade. Há diversas tonalidades diferentes por meio das quais é possível adivinhar de que plano eles vieram, ou o seu nível de consciência. Alguns seres encarnados têm permissão para ir ajudar naquele plano num estado consciente. Outros aceitam o chamado para ajudar, ficando, entretanto,
totalmente inconscientes de seu desempenho durante o sono e tendo apenas uma ligeira lembrança, um sonho vago, ou, então, não se lembrarão absolutamente de nada. Outros ainda, que já deixaram o corpo físico, também vêm colaborar, totalmente conscientes daquilo que estão fazendo. Com frequência, pode-se também reconhecer por lá outros seres oriundos de níveis mais sutis, prestando contínua assistência. Dentro de todas essas faixas vibratórias existem diversas graduações. Quanto mais evoluídos são, mais luminosos esses seres parecem ser. Ecologia em todos os níveis. Ao mesmo tempo que estamos tendo campanhas ecológicas na Terra para limpar o planeta da poluição que criamos, nesse outro nível de existência, a camada astral ao redor da atmosfera do planeta também está sendo limpa para remover a camada de dor e sofrimento em que está imersa. À medida que a consciência de nosso planeta se torna mais intensa e desperta, as pessoas chegarão de seu lugar de origem a esse nível, mais cientes de sua condição. A demanda por colaboração é sempre grande e muitos de nós, consciente ou inconscientemente, estamos fazendo este trabalho. Se alguém desejar a confirmação disso, é só começar a tentar se lembrar de seus próprios sonhos ou perguntar sobre os sonhos de seus conhecidos. Iremos descobrir que alguns de nossos sonhos estão ocorrendo em estranhos ambientes de hospital e locais de cura. Rose Safe. Ao pensar no trabalho de Rose nesse nível interdimensional, meus pensamentos retornaram ao trabalho em Shadowland. Eu sabia que outra conversa com Ben e Mel estava programada e eu me perguntava sobre o grau de autenticidade de sua tão rápida mudança, saindo das trevas e da manipulação de pessoas para o poder do amor e o serviço ao próximo. Martrabe tinha dito: quando surge a luz, ela transmuta a escuridão. Abrir-se para uma mudança de consciência, a partir de cima, pode, rápida e dramaticamente, alterar vidas, o que de outra forma levaria anos de prática para acontecer. Você pode ficar tranquila. O sonho que tanto a impressionou era provavelmente um episódio avulso, captado por você, de algumas das atividades de ambos em sua vida passada. Era um conforto saber que a luz azul sempre estaria sobre Ben e Mel. Eles compreendiam que houvera muito de errado com suas vidas. Tinham atravessado crises de tremenda mudança, até a degradação final de seu padrão de vida que, recentemente, havia estado sob o controle de seu chefe. Uma voz interior me confirmou: pode confiar, essa mudança os redimiu definitivamente. Durante toda a vida, eles nunca tiveram segurança. Sua mais forte motivação tinha sido escapar, mas não havia esperança de encontrar uma saída, pois o suicídio não era a resposta. Eu sabia que ocorrera um verdadeiro despertar, mas ficara surpresa que tivesse havido uma resistência tão pequena a essa mudança. Surgiu uma pergunta em minha mente: seria possível que suas almas os houvessem conduzido através de toda essa experiência devastadora, começando com o nascimento na Terra, até as profundezas de atrocidade e medo, com um propósito real? Teriam eles se oferecido como voluntários para vir à Terra, para esse trabalho tão vital neste momento, trazendo-os finalmente a essa radiante luz e liberdade onde pudessem elucidar todo o propósito do trabalho em Shadowland? Se isso for verdade, assim como um astronauta enxerga toda a Terra a partir do 5º nível de consciência, nós podemos ver simultaneamente toda a nossa vida passada e futura e, portanto, um enorme salto quântico poderia ser efetuado pelo oferecimento de tão grande sacrifício, que traria liberdade e luz a milhares de pessoas. Haveria uma luz igual para a juventude de hoje em nosso nível terreno
que a pudesse auxiliar a encontrar uma saída de verdade? Eu sabia que, a fim de abrir o caminho, os jovens precisam estar prontos para pedir ajuda, mas de onde virá essa luz e auxílio para eles? O que dizer dos milhões de seres nascidos num círculo vicioso de abuso, medo e crime em nosso mundo, crescendo para continuar o padrão de desesperança, escravos do álcool, drogas e manipulação, presos na armadilha da apatia e da depressão? Se a metade dos 100 milhões de dólares gastos por hora com armamentos fosse empregada na preparação da juventude para vidas construtivas, aprendendo a usar seus talentos numa experiência criativa de vida, em trabalho que beneficiaria a humanidade e a nossa Mãe Terra, um novo futuro poderia ser criado. Estamos esquecendo as fundações que são necessárias a qualquer edificação e, portanto, estamos construindo a vida desses jovens sobre areia movediça e sobre aterros que viram geleia num terremoto. Conseguirá o poder de verdadeiros valores e a luz da sabedoria que constrói as grandes civilizações impedir esta nossa aqui de afundar no esquecimento como no passado? Ou pode a luz advinda do cosmos, a ajuda da irmã mais velha, o planeta Vênus, ou as angélicas e evoluídas almas que iluminam a Terra nos ajudar a despertar? Uma grande oportunidade nos está sendo oferecida, embora reconheçamos que a renúncia ao vício e a dependência às drogas, à guerra e ao crime seja um caminho bem árduo. Com essas questões se revolvendo em minha mente, entrei no Reino Azul e senti a luz e o amor curativo penetrarem em todo o meu ser. Uma mensagem do pináculo de luz irrompeu. Sim, para todos os que abrem o caminho dentro do coração e da mente, a luz e o amor de suas almas estarão sempre esperando para conduzi-los através dos labirintos da vida, não importando o quão densa ou complicada ela pareça ser. Encontrei Martrabe ao meu lado, perguntando-me se eu estava pronta para mais uma sessão com Ben e Mel. Com várias questões em minha mente e a convicção de que sua transformação era real, eu concordei. Antes de deixar o Reino Azul, Aura mostrou-me uma nova área de luz que estava sendo desenvolvida em Shadowland. A seguir, ela se juntou a Martrabe e a mim para irmos a essa pequena, mas resistente fortaleza de luz que foi chamada de Teatro Ben e Mel. John, a encantadora alma que estava trabalhando com eles, veio nos cumprimentar com um breve relato do excelente trabalho que Ben estava fazendo, organizando e levando um pequeno grupo de jovens adultos a usar suas habilidades. Eles estavam criando um drama mais maduro que revelava os desafios e a sedução de Shadowland, e os ardis a evitar na travessia da descrença e do medo para começar a conhecer o seu poder interior real. E sobre Mel? Perguntei. Ele possui um tipo especial de aceitação amorosa que tem ajudado os indivíduos num grupo a eliminar suas barreiras internas. John disse. Ele conseguiu reunir um grupo de aceitação e produziram uma lista de valores. Você lhe daria segurança se reconhecesse o seu trabalho. Obrigada, respondi. Isso me dá um excelente material com o qual começar minha conversa com eles. Esse é um prazer inesperado. Quando entramos na área, encontramos o grupo partilhando ideias e nós escutamos atentamente. Aqui, descobrimos um padrão mental mais complicado em ação. A maioria desses jovens estava na casa dos 20 ou um pouco mais velhos. Havia mais resistência à mudança, e enfrentar esses desafios exigia um entendimento muito maior. Tanto Ben como Mel apresentavam perguntas sugestivas ao grupo. Às vezes, eles conduziam uma discussão de volta
a um ponto anterior, a fim de enfocar sua atenção na proteção necessária para contrabalançar os métodos que estavam sendo usados em Shadowland. Eles enfatizavam o quão despreparados e ignorantes estavam os recém-vindos a respeito dos perigos e das pressões que estariam expostos. Ben e Mel tinham descoberto o amparo infalível do Reino Azul e a dádiva do raio de luz que os protegia, especialmente quando pequenos grupos guiados por John haviam saído para resgatar outros. Eles descobriram que a maioria daqueles que perambulavam pedindo socorro respondiam bem à luz. Ben deixou claro que eles estavam trabalhando somente nas áreas menos densas, onde havia uma procura geral por auxílio. Seu trabalho até o momento tinha sido somente com uns poucos que, tendo se deparado conscientes e confusos, haviam pedido socorro. Por terem sido encontrados antes de quaisquer das entidades controladoras, sua descrença e confiança não haviam se avolumado e, por isso, estavam prontos a responder com menor dificuldade. Nesse estudo em grupo, eles estavam descobrindo a importância da aceitação, assim como da partilha das próprias experiências. Isso ajudava a edificar a confiança naqueles que chegavam e com os quais eles estavam aprendendo a trabalhar. John lembrou-os da maravilhosa interligação no nível da alma, claramente visível no Reino Azul. Também lhes explicou que havia diversos grupos prestando serviços em Shadowland e grande número de anjos, cujo único meio de se manifestar era com a luz e o calor do seu amor. Quando houve uma pausa na reunião, Martrabe sugeriu que Aura e eu fôssemos ter uma conversa com Mel. Aura, que raramente se aventurava em Shadowland, mostrou um vivo interesse em tudo que estava sendo discutido. Enquanto nos conduzia a um lugar tranquilo, Mel observou: "Isso é a realização de um sonho. Esse pessoal mais velho é um desafio muito maior do que os adolescentes. E se começam a atinar com o milagre que ocorre quando realmente aceitam e apoiam uns aos outros. Eles passam a respeitar as regras muito bem." "Quais são as regras?" perguntei. Entusiasticamente, Mel partilhou sua descoberta. "Nenhuma crítica ou comparações, nenhum julgamento, nunca ceder a medo ou ressentimentos, apenas aceitar a si mesmo e a todos os outros. É um jogo que jogamos, só que estamos todos no mesmo time. Isso nos dá uma maravilhosa sensação de segurança. Eles podem falar sobre como se sentem sem o sentimento de ameaça, sem que os outros reajam negativamente. Essa coisa de aceitação dá abertura para se importarem uns com os outros e encoraja os mais tímidos a expressar suas ideias, o que os faz manifestar o melhor de si. À medida que chegam os novos, eles são simplesmente aceitos, mas devem acolher as regras. É extraordinária a rapidez com que eles entram no espírito da coisa. Quando, a princípio, começam a explodir, os mais experimentados ficam em silêncio, sem demonstrar nenhuma reação, apenas conscientemente lhes enviando amor e visualizando-os envoltos em luz. Se não houver mais nada contra o que se bater, a bola parece rolar morro abaixo e, conforme seguem mentalmente, eles perdem o interesse por ela e geralmente logo se juntam às atividades com os outros. Que tipo de atividades? Qual é o verdadeiro interesse e desafio para essas pessoas? Perguntei. A princípio, eles se veem diante do medo, do fracasso em escapar da traiçoeira situação em que se encontram. Mel respondeu e continuou: geralmente há um intenso ressentimento, ódio, rancor, isolamento. A barreira interna mais dura que tem de demolir é o hábito de culpar os outros pelas coisas que saíram erradas em sua vida. Nós, que atravessamos esse estágio, pacientemente os ajudamos a liberar esses temores, crenças e traumas profundamente arraigados.
Sentindo a surpreendente compreensão de Mel, assim como a sua habilidade em ajudar as pessoas, eu me indagava como, com o seu histórico, ele havia conseguido tal conhecimento. Eu disse: você fez uma grande descoberta, uma descoberta que permite ao verdadeiro e sábio ser espiritual se expressar magnificamente, com autêntico amor por essas pessoas. Mel deve ter captado o meu pensamento, pois disse: John tem sido extraordinariamente paciente. É um instrutor para valer, e eu tenho tido tanta vontade de aprender. Muitas vezes o seu exemplo tem me mostrado o caminho. Aura então apresentou uma questão que eu julgava entender, mas à medida que ela falava, achei-a mais esclarecedora. Perguntou: qual o grau de compreensão das pessoas a respeito da parte material de seus corpos físicos ter sido abandonada num outro plano e de elas estarem funcionando numa forma etérica? Mel respondeu: John nunca chama a atenção para isso. Alguns, como Hubert, reconheceram quase que imediatamente que não estavam mais num corpo material. Mas aqui a forma etérica do corpo físico é aceita com naturalidade. Ele fez uma pequena pausa, como se estivesse pensando, e depois continuou. John explica que a forma etérica do corpo físico é liberada no momento em que a morte natural estava determinada para ocorrer, ou logo em seguida, e se passa para um nível superior de consciência. É isso mesmo, expliquei. Eu vi isso acontecer quando um homem idoso, que fora um jornalista, atingiu esse ponto aqui em Shadowland. Um belo ser de luz estava ao seu lado e ele foi liberado para partir para a luz como em morte normal. Virando-se para mim, Aura transmitiu a mensagem. Por causa do seu corpo material na Terra, torna-se necessária uma proteção extra, pois tudo o que pode acontecer com o corpo etérico em Shadowland será refletido em seu corpo físico. Uma onda de choque atravessou minha consciência quando me dei conta do quão vulnerável eu era. Não tinha a menor ideia de tal perigo ou por que tanto cuidado tinha sido tomado em minha preparação para esse trabalho. Pude avaliar também a sabedoria que havia sido usada em permitir que eu me tornasse mais confiante e me sentisse mais à vontade em tais vibrações, antes de penetrar nessa meia dimensão. Dessa maneira aparentemente informal, eles estavam me revelando o perigo. Pela primeira vez eu realmente compreendi porque jamais deveria ir ali sem proteção total. Mel, que estivera absorto por alguns momentos, falou novamente: as pessoas aqui se sentem muito mais vulneráveis sem o corpo material. Elas vivem muito mais nos níveis mental e emocional. Por causa disso, um rompimento de barreiras pode ocorrer mais rapidamente para alguns, mas para a maioria há uma porção de trabalho interior a fazer em silêncio. À medida que começa a liberar suas resistências reprimidas e se convence de que tem escolha. Conforme vão se tornando mais seguros, seu próximo passo é o trabalho aqui, ajudar aos que chegam a este centro. Nós desafiamos os que estão em treinamento a se tornarem um exemplo e a aprender a aceitar os novos, que em geral chegam com profundos e intensos ressentimentos, ódios e a convicção de serem vítimas. Uns poucos que têm estado aqui há mais tempo estão prontos a devotar sua atenção ao estudo de planos para resgatar outros, desenvolvendo qualidades de liderança e encontrando a coragem e a energizante motivação interna para contrabalançar a tirania em Shadowland. John, com sua poderosa luz e abundante amor e sabedoria,
Está trabalhando com os que estão se preparando para sair e socorrer os outros. Perguntei: como esses aqui foram atraídos para esse lugar que vocês estão desenvolvendo? Vejamos. Alguns vieram conosco do Teatro Hubert, os que eram os mais velhos. Mel explicou: estamos elaborando um plano de resgate para os mais experientes, conforme sugestão de John. 2 ou 3 de nós vão com o John, que tem o que ele chama de luz guia, e que nos conduz com segurança a lugares onde alguns seres perdidos imploram por socorro. Essa operação de socorro está apenas começando aqui, porque decidimos que precisávamos nos tornar firmes e fortes como um grupo, como o pessoal do Teatro Hubert, antes de recebermos muitos outros. Como é que vocês são levados a descobrir exatamente os mais velhos? Perguntei. John diz que é a intuição no plano da alma. Ele diz que almas trabalhando em conjunto atraem as pessoas das quais precisam e também inspiram pessoas a ajudar o próximo. Temos apenas que abrir nossa mente e ouvir em silêncio. Foi assim que descobri o segredo da aceitação com cuidado amoroso. Aura, que estivera sentada tranquilamente assimilando tudo o que estava sendo dito, perguntou: vocês sentem necessidade de descanso aqui como sentiam em seu corpo físico? Mel pensou por um instante antes de responder e depois disse: de uma certa maneira, sim. A fim de fazer o trabalho aqui, nós descobrimos que precisamos de alguns momentos de quietude para permitir que a nossa alma nos oriente no planejamento e as energias superiores nos forneçam o auxílio de que precisamos. Ainda com a sua história na mente, perguntei: que efeitos você acha que os anos de experiência na Terra e em Shadowland tiveram sobre a sua vida e trabalho aqui? Ele respondeu: cada vez que um novato chega aqui, eu entro em contato com a realidade da sua experiência. Reconheço a obsessiva necessidade de fugir e o horrível resultado quando não se consegue. Posso falar sobre isso com cada um deles, ampliando a nossa compreensão. A lição mais importante para eles é dada pela minha experiência e exemplo. A franqueza ao lhes falar sobre qualquer coisa que tenham vivenciado, a liberdade de confiarem na poderosa energia que me socorreu. Isso torna a vida uma grande aventura, mesmo aqui em Shadowland, quando se pode estar num teatro neste centro de luz. Qual é a diferença entre fazer esse enfrentamento aqui e fazê-lo na terceira dimensão? Eu lhe perguntei. A resposta de Mel foi direta e reveladora. Aqui, enquanto estamos neste local de segurança, podemos convergir para um objetivo. Existem poucas distrações a nos atrapalhar quando tornamos nossa atenção acessível às forças interiores. Na Terra, milhões de impulsos, decisões e premências que atraem a personalidade estão sempre perturbando as pessoas. Falei: a partir de muitas fontes aprendi que, por todo o planeta, no futuro, o modelo de grandes cidades será substituído por pequenos centros interligados e baseados no nível de consciência superior, bem parecidos com os centros de luz que estão se desenvolvendo tanto na Terra como aqui. Mel partilhou: quando a luz age sobre ele, John pode ver coisas maravilhosas e extraordinárias. Ele diz que, a princípio, as coisas podem se tornar bem ruins na Terra com crimes, guerras, drogas, degradação e destruição, expandindo-se das grandes para as pequenas cidades e envolvendo a maioria das pessoas antes que elas, arrebatadas em massa da sua letargia, implorem por ajuda divina e abram o caminho para o seu poder espiritual. Qual a rapidez com que ele vê isso acontecer? A resposta de Mel foi encorajadora. Ele diz que quando as pessoas começarem a despertar e a descobrir sua força espiritual interior, haverá uma reação em cadeia que tomará conta do corpo da humanidade
inspirando, acordando, curando e transformando ao mesmo tempo que fazem as maiores descobertas de todos os tempos. Que a vida é sagrada e magnífica quando lhe é concedida a liberdade de crescer espontaneamente, com o espírito vital se manifestando em todo o seu esplendor. John falou sobre um poder miraculoso de cura, empregado no passado, mas esquecido neste período mais denso, como o uso da eletricidade e do poder eletromagnético, que fora conhecido e utilizado em eras anteriores. Isso não está disponível aqui em Shadowland, mas enquanto no corpo físico, pode curar qualquer doença, porque funciona conjuntamente com o cérebro e as glândulas que controlam o corpo e o sistema imunológico. Curiosa e ansiosa por mais informações, perguntei: e qual é esse poder curativo? Como é que funciona? Já foi descoberto? Mel parecia ligeiramente confuso enquanto dizia: é melhor você perguntar ao John, que sabe sobre esse jeito das pessoas se curarem com certa ajuda. Ficamos refletindo em silêncio por algum tempo, e então ele continuou: John enxerga esta era como um momento de graduação para todos os que escolherem se qualificar e estiverem prontos para uma experiência de vida superior. E os outros? Perguntei. Mel respondeu: John acha que mesmo os desistentes serão levados para um lugar especial e serão cuidados enquanto enfrentam mais um outro doloroso ciclo, até que também despertem para o seu grande potencial. Mas agora, neste fim de um grande ciclo, todas as almas estão fazendo o possível para convencer suas personalidades a se graduarem. Senti Martrabe nos chamando. Percebemos que a sessão estava terminando e que era hora de minha conversa com Ben. Capítulo 17. Progresso e perspectivas da humanidade. Martrabe, expressando apreciação pelo trabalho de Ben, disse: Ben, nós temos lhe dado o apoio e a proteção da luz azul, mas tem ficado inteiramente à sua escolha cooperar tão plenamente quanto possível com sua alma e permitir ao poder e energia de sua força espiritual guiar e se expressar através de você. Aqueles que têm respondido pedindo auxílio abrem o caminho para que suas almas possam guiá-los a este centro e são amplamente ajudados pelo exemplo, entusiasmo e sabedoria que você e Mel partilham com eles. Vocês dois têm comprovado o grande potencial que está escondido dentro de cada pessoa, pois se ergueram das profundezas para o tesouro de uma vida radiante de serviço amoroso, cumprindo plenamente o compromisso de suas almas. Pensei em algumas pessoas da Terra que, partindo de um começo muito limitado, superaram todos os obstáculos com um propósito claro e a energia totalmente em foco para atingir a grandeza. Naquele momento fiquei convicta de que todos temos a luz protetora de nosso ser superior, nosso anjo da guarda e agora, o imenso amor angélico que envolve a Terra neste tempo de colheita e transição. Pensei, é chegada a hora de dissolver a densidade do nosso aprisionamento no gelo milenar de crenças limitantes. Esse é o momento em que podemos alinhar o nosso livre-arbítrio com a vontade mais elevada e nos libertarmos das limitações do corpo físico, o que nos deixará livres para fluir com os grandes rios iluminados pela energia de um plano superior. Enquanto me preparava para a conversa com Ben, Aura e John preferiram ficar conosco, dizendo: não há limites para o que pode ser realizado por aqueles que se abrem às energias superiores que estão sempre disponíveis para ser aceitas e expressadas. Ben, que ficara cautelosamente me observando enquanto aguardava minhas perguntas, disse:
Fica cada vez mais difícil para mim rememorar as terríveis situações em que estive metido e me lembrar dos artifícios de sedução e de espreita às fraquezas humanas. Eu sei agora como é importante que as pessoas se resguardem das armadilhas quase invisíveis que as desequilibram, permitindo que se tornem vítimas dos que as rondam com intenção perversa, e das pessoas obcecadas por dinheiro. Tudo isso gera um círculo vicioso e cria ilusões que são como uma doença contagiosa precisando ser curada. Acrescentei: é como a desidratação do corpo que pode causar a morte a tantos, quando uma simples solução caseira de açúcar, sal e água tem salvado milhares de vidas. Agora, se apenas abrirmos o coração e a mente às energias superiores, abre parênteses, de sabedoria e amor que cura, acessíveis à aceitação e à força motivadora interior, fecha parênteses, poderemos curar a desidratação do espírito e retirar as pessoas da mais funda vala para o topo de uma escada, para a luz solar e para o clima de uma grande aventura. Lembrando-me da descrição feita por Ben de seu nascimento e infância difíceis, perguntei: Ben, ao superar uma situação tão desesperadora e desafiante quando criança, a sua alma deve ter tido uma grande missão ao aproveitar a oportunidade para desenvolver tão bem o potencial de sua vida. Como você se sente acerca daqueles primeiros anos? Ele respondeu: John me ajudou muito a compreender minha experiência. Ele me contou que nesses tempos de transição, em vertiginosa rapidez rumo ao nascimento no próximo milênio, e para não perderem essa experiência e grande oportunidade, milhões de seres estão encarnando em condições bastante difíceis, a fim de fazerem uma remissão maior que a normal de delitos passados e participarem desses tempos de colheita. Senti o grande poder do amor de John por Ben quando exclamei: foi preciso uma grande coragem para escolher nascer em tais circunstâncias, num mundo de tentações e profundo grau de esquecimento. O próprio progresso, Ben, irá ficar notavelmente mais consolidado à medida que você colaborar neste excitante trabalho de resgate aqui em Shadowland. Finalmente perguntei: Ben, quais são as precauções e soluções necessárias para erradicar essa epidemia de crimes e destruição, essa desidratação do espírito que rouba tantas vidas e está começando a afetar a maioria das pessoas na Terra, tanto diretamente como através do medo? Ben respondeu: se você não sabe que há uma cobra mortal em seu quarto e você pisa nela, o ataque pode ser extremamente doloroso e, se não for tratado como um antídoto ou qualquer outro método conhecido, poderá ser fatal. É necessário estar bem informado de que qualquer um dos vícios para os quais pessoas mal intencionadas possam atraí-lo, especialmente através da pressão de um grupo ou da sociedade, o atacará como uma cobra venenosa, que desfere um golpe mortal. Se você for apenas parcialmente afetado, ficará como uma pessoa semi-paralisada ou em estado de torpor. O propósito, motivo e alegria de viver sucumbem a uma existência de escravidão facilmente manipulável, usada pelas entidades depravadas de Shadowland e pelos fanáticos nos níveis inferiores de consciência na Terra. Qual é a nota mais importante a destacar? Perguntei. A resposta de Ben foi clara: a vida continua tanto em liberdade como na escravidão. Não há saída, e é uma questão de escolha de cada um. A sedução para a escravidão pode começar com qualquer dependência, desde o exagero em bebidas e alimentos nocivos ou pouco saudáveis, fumo e remédios,
até o uso mais pesado de álcool, drogas e o aviltamento de nossa sagrada energia, levando ao crime e às ações compulsivas, com a destruição da saúde e desferindo um golpe mortal na alegria de viver. Senti minha atenção sendo atraída para John, que estava silenciosamente ouvindo, e perguntei: em sua sabedoria e maior visão, o que você vê como mais útil? Ele então falou: uma parte vital do instinto natural da maternidade em muitas pessoas tem sido paralisada pela introdução de vícios em sua vida. Esse instinto natural tem sido posto num estado de semidormência pela pornografia, que conduziu a população jovem a fazer mau uso de sua preciosa energia e que a leva algumas vezes ao estupro, a crimes sexuais e a doenças que estão pondo em risco a vida das pessoas na Terra. Recentemente, eu li na edição de fevereiro de 1992 da revista National Geographic: cada ano, milhares de mulheres que bebem durante a gravidez dão à luz bebês com irreversíveis deficiências relacionadas com o álcool, o que é especialmente grave nas primeiras semanas de gravidez. Seres nascidos nessas circunstâncias são vítimas que acabam à margem da sociedade. John continuou: quanto a bebês e criancinhas, que são uma custódia sagrada, aqueles que tomam a responsabilidade por suas jovens vidas precisam se insurgir como um grande corpo para proteger e dirigir a vida desses queridos pequeninos. Se milhões de pais e mães disserem não à violência, pornografia e propagandas nocivas na televisão, em filmes e revistas, os gerentes voltados para o dinheiro e os grupos publicitários darão às pessoas o que elas estiverem exigindo, não deixando de ter o lucro necessário, ao mesmo tempo que apoiam uma boa causa. Numa breve pausa, eu disse: John, eu tenho um pedido. Mel falou sobre seu conhecimento de um miraculoso poder de cura que era usado nos tempos antigos e que ficou perdido na densidade e ignorância desta época. Você pode nos revelar qual é esse poder de cura? Quando será descoberto e como funcionará? A resposta de John revelou a simplicidade de vida que nós, com nossa personalidade, tornamos extremamente complexa. Toda cura ocorre dentro da pessoa. É uma ilusão pensar que uma pessoa pode curar outra. Podemos dirigir nossas energias de amor para uma outra pessoa, o que acrescenta força ao trabalho que ela realiza na cura de seu corpo. Médicos também podem ajudar a curar, assentando ossos ou cuidando de ferimentos e tecidos por meio de cirurgia especializada. As energias de cura de fonte vegetal, usadas com grande conhecimento através dos tempos, estão sendo redescobertas. Um outro método esquecido é o poder da totalidade do espectro de luz penetrando os olhos, as janelas da alma. Isso está ligado com os 7 chakras do corpo etérico e é refletido nas respectivas glândulas do corpo físico. Essa energia de cura já está começando a ser usada. A seguir, John falou de uma outra energia de cura, simplesmente dizendo: quando você inspira, inala energia espiritual para o corpo etérico e oxigênio para o corpo físico. O ambiente onde a maioria das pessoas vive é tão poluído que elas não podem receber suficiente oxigênio. Esse elemento que equilibra o sistema imunológico neste denso período terreno é necessário para compensar os venenos que penetram no corpo através de aditivos, preservativos e agrotóxicos nos alimentos, ar poluído, cafeína, fumo e álcool, além das drogas ingeridas tanto legal como ilegalmente. Isso é uma tarefa tão grande que desequilíbrio e enfermidade têm se tornado um meio de vida, aproveitado às vezes pelos que se beneficiam da doença alheia. Isso também é refletido em Shadowland.
O que está por trás de todo esse impulso destrutivo? Perguntei. John esclareceu. Um medo oculto que causa a ganância por dinheiro e poder. Publicidade sutil que está manipulando as pessoas, especialmente as crianças, incitando-as a se tornarem dependentes de vícios destrutivos que não podem controlar. Às vezes, o risco planejado de um certo grau de energia destrutiva é necessário para se obter um salto muito maior na consciência das pessoas. Isso me lembrou de como a fratura da minha rótula me fez voltar a cumprir um compromisso, resultando na escrita deste livro. Deixe-me dar-lhe um exemplo mais eloquente. Ele disse: o Tibete, uma joia muito linda, estava incrustado em picos montanhosos de pura neve e preservado através dos séculos, sustentando um tesouro de verdades e conhecimentos espirituais. Em raras ocasiões, indivíduos especiais eram conduzidos a esse protegido e maravilhoso local para estudar com os monges. 2000 anos atrás, Jesus havia estudado e trabalhado lá, como parte da preparação para a sua atividade messiânica. A história de sua visita foi copiada dos registros do monastério por um francês e escrita em As Crônicas de Jesus. Agora, neste século de explorações de população, consumismo e tecnologia, com essa grande liberdade e a expansão da consciência das pessoas, torna-se necessário um elemento de equilíbrio que desperte os seres humanos para os verdadeiros valores e o significado da vida, dando-lhes força e direção interior, advindos de um nível superior. Os guardiões da luz, trabalhando para atender essa necessidade premente, sabiam que só inspirar alguns monges do Tibete a saírem com a mensagem não seria o suficiente para atrair as pessoas. Por isso, uma decisão vital foi tomada para que um grande impulso levasse a China a arrombar a arca do tesouro, com um estrondo tal que enviaria os tibetanos como mártires para todos os cantos do mundo. Essa ação brutal abriu o coração e a mente das pessoas para acolher e receber os monges tibetanos, com o fim de ouvir e aprender. Embora destrutivo, era necessário, nesse momento crítico, dar ao mundo esse tesouro que tinha sido preparado há muito tempo para enfrentar a demanda desse período paradoxal na história da evolução da humanidade. Antes de partir, perguntei a John se ele nos daria uma visão geral sobre o progresso e as perspectivas da humanidade. Isso é o que ele partilhou conosco. É imprescindível que nos próximos anos ocorra uma grande limpeza no corpo da humanidade, que está doente com o câncer das guerras, poluição e formas de desnutrição. É igualmente necessário que se interrompa a temerária destruição do maravilhoso corpo vivente da Terra, do qual todo ser humano é totalmente dependente, como um bebê no útero de sua mãe. Ben, que estivera ouvindo com atenção, perguntou: como é que as pessoas podem descobrir o caminho para acabar com toda essa violenta destruição? John respondeu: o conhecimento da verdade está se difundindo para ajudar as pessoas a entender que é o mau uso da dádiva do livre-arbítrio e do poder da energia sagrada que causa sempre crescente doença e a intempestiva morte dos humanos. Cada pessoa, como a célula do grande corpo da humanidade, é afetada e é responsável. Cada pensamento e palavra tem um poder transformador, emitindo ondas de energia para todo o imenso corpo da humanidade. Pensamentos construtivos criam automaticamente um escudo de proteção, elevam e ajudam outros. Pensamentos negativos emitem destrutivas ondas de choque. Há alguma esperança para os que estão profundamente aprisionados no mal? Perguntei. Com cuidado, John esclareceu. Uma grave crise pode ser necessária até que alguém aprisionado nas trevas finalmente peça ajuda.
o que permite que um raio de luz o ilumine na escuridão e que possa ser ajudado por seres superiores. Quando alguém abre o caminho para as energias superiores dentro de si, o mal se desvanece, pois não tem energia própria. Você está dizendo que, se cada um se voltasse para a luz e o uso positivo da energia e do pensamento, o mal não existiria? A resposta de John mostrou-me por que o seu trabalho com mel havia sido tão eficaz. Ele exclamou: é o que milhões de pessoas estão despertando para descobrir. Nos preparativos para o novo milênio, os que estão acordando e conseguem responder às energias superiores descobrirão uma força interior que está para surgir. Eles criarão um novo e radiante padrão de vida no qual o grande experimento da humanidade poderá continuar com as suas fascinantes aventuras. Quando nossa sessão se encerrava, eu soube, além de qualquer dúvida, que um poder superior de amor e luz envolveria e protegeria cada um dos que se decidissem a seguir avante na grande ação ecológica necessária agora. A importante ecologia interior que abrirá o caminho para a limpeza e reedificação do padrão de vida na Terra. Até o próximo capítulo, meus irmãos e irmãs, que será o 18, a sabedoria de John. Não esqueçam de curtir se assim gostaram. Deixem um comentário de apoio. Muita luz e amor para todos vocês. Namastê.